Hoje, vamos estudar juntos as palavras de Deus. Vamos ver as palavras no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 9. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta. O que acontecerá com eles? E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Se não pregarmos o Evangelho, o futuro da humanidade será como foi descrito no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Os seres humanos estão destinados a ir ao lugar de punição, onde serão atormentados dia e noite para sempre. Portanto, não devemos salvar essas pessoas que foram destinadas a esse lugar horrível e guiá-las a receber a salvação, levando-as ao reino dos céus? Não é por isso que Deus nos diz para pregar? Mesmo que toda a obra do Evangelho seja feita por Deus, devemos, pelo menos, andar com Deus, realizando a missão de pregação. Já que a humanidade está destinada a ir para o lago ardente de enxofre, Deus nos ajuda para que não tenhamos esse tipo de futuro miserável. Vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte, o que acontecerá com ela? Já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto. E o que mais não existirá? Está escrito, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. Não haverá mais dor. Se vocês já foram hospitalizados, devem saber como é doloroso e miserável ficar doente. Deus nos ordenou guiar toda a humanidade aos braços de Deus, para que todos entrem no glorioso mundo, onde não há mais dor, nem doença, nem sofrimento, nem agonia. Como sabem, se já tiveram um trabalho, não existe uma única ocupação no mundo que não seja necessário fazer algum esforço. Tudo precisa de esforço. Porém, e quanto a trabalhar com Deus no Evangelho? É fácil porque estamos simplesmente participando de algo que Deus já preparou. Não precisamos carregar fardos pesados ou suar a noite inteira trabalhando. Mas precisamos apenas abrir nossa boca e pregar as palavras da verdade. O quanto isso é fácil? Se fizermos isso, Deus abrirá os corações das pessoas antes de irmos. Esse é o Evangelho que estamos pregando agora. Se não cumprirmos essa missão tão fácil, o futuro de toda a humanidade será sombrio e desolador. Não apenas o futuro da humanidade, mas também o nosso futuro será sombrio e desolador. É por esse motivo que Deus abre o caminho para nós pregarmos e nos dá a oportunidade de parecermos com Deus que pregou primeiro. Para que possamos nos assemelhar a Deus, Ele estabeleceu a oração da madrugada. Para que possamos nos assemelhar a Deus, Ele nos diz para sermos humildes. Para que possamos nos assemelhar a Deus, Ele nos diz para suportarmos o sofrimento temporário. Deus poderia ter feito de maneira que não sofrêssemos em nossas vidas. Porém, Deus quer que nossa vida se pareça com a de Cristo, que andou no caminho espinhoso e se sacrificou na cruz. Às vezes, Deus coloca um pouco de dificuldade em nosso caminho para o reino dos céus. Porém, vocês não podem ver que Deus está nos tornando completos e perfeitos com esses sofrimentos? Deus quer que andemos nesse caminho de sofrimento
para nos assemelharmos a Deus de todas as maneiras. Deus quer que nos assemelhemos a Ele em tudo, em guardar o sábado, a Páscoa e todos os mandamentos de Deus. E também na pregação do Evangelho. E na oração da madrugada. Lembrando que estamos no processo de sermos criados para nos parecermos com Deus, vamos ser os filhos que andam no caminho que comove o coração do pai e da mãe. Esperando que vocês tenham recebido a graça de Deus com essas palavras, concluo o sermão de hoje. Muito obrigado.